Fala, empreendedor, beleza? Vamos então, mais uma aula do nosso módulo bônus. Vamos falar um pouco sobre anúncios para a rede Google, tá? O que acontece? Quando a gente fala sobre a rede Google, primeiro, nós sabemos que existem níveis de consciência dos nossos clientes, né? Então, cada momento ele vai procurar algum termo diferente. Primeira coisa, qual é o nosso papel? Identificar essas pesquisas, essas possíveis pesquisas que ele vai fazer, para a gente conseguir entender o que vai fazer mais sentido ou não. Depois, o que seria, né, esses anúncios para redes sociais? Ele não seria tanto um anúncio de uma forma geral, e sim um anúncio que vai fisgar a pessoa. Por quê? Quando a gente fala sobre Google, a gente já está no meio caminho. Por quê? A pessoa já está buscando um termo, entendeu? Cabe a nós o quê? Identificar os possíveis termos que essa pessoa vai buscar, entendeu? Então, por exemplo, se você é do ramo de alimentação, quais os termos essa pessoa pode buscar? A marmita congelada, marmita fitness, restaurante, sobremesa próximo a mim, rodízio próximo a mim. Quais termos são esses? Então, quando a gente pensar sobre os anúncios do Google, a gente tem que entender o seguinte: esses anúncios eles aparecerão quando a plataforma Google entender ou quando você falar para ela no seguinte: ó, quando alguém pesquisar sobre determinado assunto, eu quero que você entregue o meu anúncio. Entendeu? Ah, mas que anúncio é esse? Pode ser uma imagem, pode ser uma foto, pode ser um link para cair num site. Então, quando a gente falar sobre anúncios do Google, é isso. Você vai, por exemplo, uns anúncios bem simples de fazer, são anúncios dentro do Google Meu Negócio, entendeu? Que quando alguém pesquisa, por exemplo, algo relacionado ao seu negócio, por exemplo, uma padaria perto de mim, mesmo, lembra que eu falei na aula de Google Meu Negócio, que o Google Meu Negócio ele vai te ranquear primeiro pela localização, mesmo que existem outras padarias mais próximas de onde essa pessoa está pesquisando. Se você falou para o Google, ó, dentro dessa área, por exemplo, ó, de São Bernardo inteiro, quem pesquisar sobre padaria, eu quero aparecer no Google Meu Negócio primeiro, entendeu? Ou seja, se eu estiver no centro e numa região 10 quilômetros para trás, eu pesquisar, eu vou receber esse anúncio, entendeu? Ah, Lucas, é bom? Assim, é interessante, mas você tem que pensar sempre na questão física da coisa, né? Será que essa pessoa ela está disposta a vir até o seu estabelecimento? Até quantos quilômetros do seu estabelecimento isso é vantajoso? E aí você tem que ir testando, mas é uma forma de você fazer. Então, uma rede de anúncio muito boa, tá? Muito interessante. E você também tem que pensar o seguinte: você precisa ter principalmente os termos de palavras que a pessoa positivos, né, que a pessoa venha a pesquisar que faça sentido, e também termos de palavras negativas que faça sentido também. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho, por exemplo, com manutenção residencial. Ah, legal. O Lucas falou para eu anunciar no Google. O que eu vou fazer? Ah, quando alguém pesquisar sobre manutenção, eu quero que apareça o meu anúncio. Tá bom. O que o Google vai fazer? Pode deixar. Vou entregar seu anúncio. Quando alguém pesquisar, por exemplo, sobre manutenção de carro, a chance de entregar anúncio é altíssima. Sobre manutenção de celular, também, entendeu? Qual a diferença? Os anúncios, por exemplo, de redes sociais, alguns de YouTube, você paga por visualização, entendeu? Você paga quando a pessoa vê. Lembra que eu falei? Você aluga a atenção da pessoa. Na internet é um pouco diferente, entendeu? Alguns deles, a maioria, né? Você paga quando a pessoa clica, entendeu? E isso é um leilão. Vai aparecer na frente quem quer, quem aceita pagar mais, entendeu? Então, se eu fiz um anúncio e eu configuro lá, ó, eu aceito até R$ 2 por clique, eu vou pagar.
Se tiver um cara que aceita pagar 2,30, o anúncio dele vai aparecer na frente, entendeu? A não ser que seja segmentado por região, que seja bem segmentado por termos positivos e negativos, então tudo isso conta. Então é muito comum o pessoal falar assim: ah, eu já gastei muito dinheiro com o Google, mas não dá certo, porque não soube fazer, entendeu? E mais uma vez, eu venho aqui alertar vocês que é uma das ferramentas excepcionais para anúncios, principalmente quando você tiver um site, você tiver um blog, você tiver um conteúdo mais orgânico que já esteja trabalhando no inbound marketing, já esteja trabalhando no sentido de elevar o nível de consciência do seu produto. Por quê? Por exemplo, se eu sou do ramo de educação física, eu preciso elevar ao nível de consciência até a pessoa comprar o meu treinamento. Por exemplo, eu sou personal. E como que eu posso desenvolver isso? Eu posso ter no meu site um, um conteúdo falando sobre a importância disso, ou um vídeo no YouTube. E quando a pessoa fizer uma pesquisa relacionada, ela vai receber esse link para assistir o meu vídeo, entendeu? Então, lembra da aula sobre conhecer o cliente, sobre os caminhos do cliente? Tá aí um exemplo. Você tem que imaginar quais os caminhos que o seu cliente possa fazer. E são vários, são inúmeros, entendeu? Não vou falar que são infinitos, mas são inúmeros. E qual o seu papel como dono, como gerente, como marqueteiro? É identificar qual o caminho que eu posso criar que eu ainda não tenho, entendeu? Ah, eu vou criar um anúncio que vai levar para o YouTube, do YouTube já tem, entendeu? Ah, mas o YouTube ele já aparece no orgânico? Aparece, mas eu também posso usar através dos anúncios. Então é um mundo de possibilidades, entendeu? Cada estratégia dessa a gente pode ir abordando durante as nossas reuniões, a gente pode abordar quando a gente for montar os frameworks, entendeu? Talvez quando você estiver assistindo essa aula, nós já tenhamos criado os frameworks, que é o quê? Baseado no 7up, quais as melhores estratégias que a gente poderia fazer com esses frameworks para nichos, por exemplo, para dono de negócio, para padaria, inúmeros nichos. O que a gente poderia fazer que daria certo baseado no 7up? Então a ideia é essa, entendeu? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Essa foi uma aula rapidinha. Teria mais coisas que a gente poderia abordar no Google, mas eu prefiro que a gente venha com um profissional de gestão de tráfego, que ele vai tirar bastante dúvida, vai trazer até mais coisas para vocês, tá bom? Então é isso. Até mais. Valeu!